E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e durante esse final de semana a gente chegou com novas atualizações tanto para o Citra MMJ quanto para o Citra Vulcan e eu vou cobrir aqui todas elas pra vocês, que são atualizações bem interessantes que trazem sim um aumento de performance relativo com o que a gente já tinha anteriormente no passado e algumas grandes diferenças tanto da versão Vulcan quanto aí da versão MMJ, e a gente também vai falar um pouquinho sobre elas e quais você deveria utilizar no seu celular, que ou ele é mais fraquinho, ou ele é mais intermediário, ou então até os celulares mais potentes que você pode estar utilizando. Bom, começando aqui com o celular mais fraco que eu tenho, que é claro, é o meu Moto G6 com seu Snapdragon 450. Eu sei que até hoje todos os celulares que foram lançados ali a partir do ano 2020, 2021 já vão ter processadores um pouco mais avançados e um pouco melhores, né? Mesmo que de entrada vão ser melhores do que esse Snapdragon 450, porque além dele ser de uma geração bem antiga, ele também é um processador bem fraco. E até mesmo o Citra MMJ, que em teoria era para estar um pouco melhor por conta de todas as otimizações que tem, principalmente para processadores Snapdragon, nesse daqui tá difícil a situação. O Moto G6 com seus 1.8 GHz mais ou menos não consegue tancar os jogos Pokémon Rising Ruby, que seria aqui o mais leve, né, que é uma hack ROM do Omega Ruby, e nem o Pokémon Y, que é muito mais pesado para se rodar. Como vocês podem ver, o desempenho dele aqui dentro das interiores fica ali por volta dos nossos 20, 23 FPS, enquanto quando a gente sai, né, principalmente das casas, como vocês podem ver, o desempenho cai ainda mais para casa dos 17, 18 FPS mais ou menos, e o jogo fica bem lentinho. Bom, não quer dizer que tá tão ruim assim, porque eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de jogar e vai jogar do mesmo jeito o Pokémon dessa forma, ou então qualquer outro título de 3DS, porém, como a gente sabe, isso daqui já tá um pouquinho mais ultrapassado, o Moto G6 é um celular bem ultrapassado, infelizmente, se você tem hoje em dia, você vai ter muitas dificuldades para rodar vários dos emuladores, e o Citra MMJ não é diferente. Eu até achei que o próprio Citra Vulcan seria um pouco diferente, porque ele tem, sim, várias otimizações, ainda mais pensando em esses celulares mais fracos, até porque a Vulcan é um pouco mais otimizada do que a OpenGL. Porém, toda vez que eu tento iniciar alguma coisa nesse Citra Vulcan com o nosso Moto G6, é isso aqui que acontece, como vocês vão poder ver. Ou ele vai ficar nessa tela preta, ou a tela vai ficar no canto da tela, ou então ela vai ficar cortada. Não sei direito por que esse bug acontece, mas olha só, a nossa tela é renderizada nesse cantinho aqui que vocês estão vendo, e depois disso nada mais acontece e a gente não consegue jogar o nosso jogo. Então, infelizmente, mesmo que você realmente queira muito rodar um 3DS nesse dispositivo, você vai ficar com um FPS bem abaixo do que você gostaria para ser jogável, mesmo nas configurações mais básicas, ou até mesmo se você tentar o Citra Vulcan, infelizmente não vai dar para jogar. Agora, subindo bem pouquinho no patamar, mas já melhorando consideravelmente, saindo do Snapdragon 450 para o Snapdragon 665 ou 665, que muitos de vocês têm aí, tanto em celulares recentes quanto em celulares mais antigos, como o nosso querido Redmi Note 8, entre várias outras variações dele. Para vocês terem uma ideia, um Snapdragon 680 tem as mesmas especificações, ou é quase a mesma coisa com o nosso Snapdragon 665, só aí com celulares, é claro, muito mais recentes e tecnologias mais recentes. Então esses resultados aqui do desempenho do 665 vão ser válidos aí também para quem tem o Snapdragon 680, por exemplo, que eu sei que tem muitos de vocês aí que tem. Então vamos lá, começando com o nosso bom e velho Citra MMJ. Esse sim conseguiu ter um desempenho muito mais performando melhor do que a gente tinha nas outras versões. Com ele a gente conseguiu jogar Pokémon Rising Ruby, Pokémon Sun e o Super Mario Kart 7 com uma média FPS muito boa, principalmente o Rising Ruby em 2x da sua resolução, Pokémon Sun também ali por volta das suas 2x, porém já tava dando umas quedas de frame drop, então eu recomendo o Pokémon Sun ali com seus 1x, e o nosso Mario Kart 7 ele já tava rodando por volta dos seus 47 a 30 FPS, o que não é ruim, porém o Mario Kart 7 roda em 60 FPS, assim como o nosso Monster Hunter 4 Ultimate, e a gente não tava tendo uma boa performance. Como vocês podem ver, mesmo em resolução 2x, a gente tá pegando aqui de boaça os nossos 30 FPS em um Redmi Note 8, que é muito incrível, até pela capacidade deste processador, que como vocês sabem, o 665 não é um sinônimo de desempenho ou performance, mas a equipe do Citra MMJ, que é feita por uma pessoa, tá conseguindo fazer um excelente trabalho.
Como vocês podem ver, as configurações aqui só envolvi colocar o Shadow Rendering para ele poder renderizar todas as sombras, a Synchronous Shader Compilation e a resolução no 2x para melhorar um pouco a qualidade gráfica, e a gente ainda mantém os nossos 30 FPS tranquilamente. Porém, como eu falei para vocês, esse desempenho não segue o mesmo padrão, e por exemplo, jogos como Pokémon Y, que são extremamente difíceis de rodar, principalmente no emulador do Citra MMJ, já não ficam com uma performance tão boa, e a gente precisa reduzir a nossa resolução para 1x, mas mesmo assim o desempenho dele vai ser bem tristinho. Como vocês podem ver aqui na nossa cena principal, ele tá rodando em 13 FPS, o que é bem triste para um processador que estava rodando o Pokémon Rising Ruby, que é o Omega Ruby, simplesmente estava rodando em 30 FPS em 2x, agora no Pokémon Y, que é o extremamente difícil de rodar, como eu falei para vocês, já começa a cair o FPS para 14, ou seja, não tá difícil de rodar mesmo num X do Pokémon Y. Isso daqui também é uma trend para vários outros jogos. Como eu falei, o Mario Kart 7 vai estar rodando em 30 a 47 FPS, enquanto aqui o nosso Monster Hunter 4 Ultimate, que é um dos jogos mais também difíceis de rodar e mais pesados do 3DS, como vocês vão poder ver por aqui. E até para essa cutscene inicial, como vocês podem ver, ele mantém sim uma boa taxa de FPS, né? A gente tá ali conseguindo rodar essa taxa inicial no modo dali nos nossos 40, 37 FPS, como vocês puderam ver, não tá ruim o desempenho. O problema é quando a gente vai começar a jogar. E assim que a gente começa a jogar, no início você vai parecer que tá muito boa a jogatina, porém, assim que você se movimenta, o nosso FPS fica ali cravado na casa dos 30, 31 FPS e parece que ele está em câmera lentíssima para você poder jogar. É claro que não é tão ruim para algumas pessoas manter 30 FPS nesse jogo, porém esse jogo é feito para rodar em 60 FPS, então é isso aqui que acontece quando você roda com ele em 30, ou seja, câmera lenta. As coisas começam a melhorar ou piorar dependendo do seu jogo quando a gente vem pro Citra com aqui a versão Vulkan, né? Só para você colocar a Vulkan, você precisa vir aqui nas configurações gráficas e aqui nesse Graphics API você coloca aqui no modo da Vulkan em vez da OpenGL, que vem por padrão. E aí você já vai estar utilizando a Vulkan dentro dos seus jogos. Com ele, a gente consegue sim rodar jogos com um FPS até melhor ou mais estável que a gente rodava no MMJ. Porém, para processadores aqui Snapdragon que estão rodando esse Vulkan no seu celular, eu não recomendo ainda o Citra Vulkan, porque ele tem vários glitches de textura. Essa versão aqui tá um pouco melhor do que a outra versão, né, que eu apresentei pra vocês, que tinha muito mais, mas essa versão aqui ainda tem vários desses glitches que podem tirar um pouco da sua atenção. É claro que o FPS vai ficar estável uma maior parte do tempo, porém tem muitos glitches de textura e ainda tem problemas com crashes randômicos, ou seja, você tá jogando, o seu jogo crasha do nada. Pode ser que ele esteja renderizando alguma shader ou coisa desse tipo, mas o jogo crasha do nada. Então, para celulares com processadores Snapdragon, eu não recomendo a versão do Citra Vulkan. Olha só nessa tela inicial, que é onde a gente abre o nosso jogo, ele já demorou, ele ficou bastante tempo para abrir o jogo, e aqui a gente já tá vendo alguns dos glitches gráficos que tem nessa versão. Tudo bem, isso aqui é no começo, tudo mais, mas quando a gente vai durante a nossa gameplay, a gente também tem esse tipo de glitch gráfico. Fora também a demora para entrar bastante, e olha só esse tipo de glitch, cara, é uma coisa que não acontece, por exemplo, em um celular que tenha um processador Unisoc, porque eu testei aqui também em celulares com Unisoc, mas já a gente chega neles. Mas enfim, aqui no nosso Redmi Note 8 com processador de entrada Snapdragon, como vocês podem ver, vários glitches gráficos estão acontecendo, porém a performance ainda segue ali na casa dos nossos 30, mesmo no nosso Pokémon Rising Ruby, porém a gente tem vários dos glitches gráficos acontecendo e vários demoras assim para carregar as texturas, pelo menos em processadores Snapdragon. Já aqui no nosso Pokémon Y, que a gente tinha um desempenho desastroso no Citra MMJ, aqui a coisa já fica um pouco melhor. É claro que não resolve todos os problemas de desempenho, porque como eu falei, ainda continua sendo um jogo extremamente difícil para se emular, porém, vez ou outra você vai ter uma queda de frames, mas a maior parte das vezes você vai estar jogando em 30 em pelo menos áreas renderizadas, né, como essa daqui que eu já tinha jogado, então é uma área que já está pré-renderizada, já está guardada lá no cache de shaders e tudo mais. Daqui para frente são só cenas aqui que vocês vão ver sendo renderizadas na hora, como por exemplo essa hora onde eles estão conversando, né, para poder escolher o seu Pokémon. Isso daqui é totalmente renderizado agora, eu não pré-renderizei. Então é por isso que acontece bugs como esse, de texturas e que ficam bugando a todo tempo.
Como eu falei, isso aqui é uma coisa que tá acontecendo maior nos Snapdragon, não é que não vai acontecer em processadores Unisoc, até pode acontecer, porém eu vi assim com uma frequência um pouco menor. Mas aqui em processadores com o selo Snapdragon de qualidade, como vocês puderam ver, vai ter muito bug de textura, pelo menos nos Pokémon que eu testei e também no Monster Hunter. Já aqui no Mario Kart 7 dentro do Citra Vulcan, como vocês podem ver, pelo menos aqui nas iniciaizinhas, né, a gente já tá rodando em 60 FPS. Vai ter algumas quedas de FPS sim, porque né, ele tem que renderizar shaders que não foram renderizadas e blá 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 blá, mas no geral a gente já consegue ter uma performance muito boa, na casa ali dos nossos 60 FPS quase constantes e principalmente uma performance que você vai conseguir jogar o seu jogo aí por horas e horas, mesmo dentro do seu Redmi Note 8. E esse daqui é um dos poucos que não vai ter problemas de crash. Eu sei que dentro do Pokémon eu sei que tem bastante problema de crash, porém dentro desse daqui do Citra Vulcan, como vocês podem ver, o desempenho é bem espetacular e a gente consegue jogar por muito tempo sem ele crashar ou coisa do tipo, e ainda com uma performance espetacular que, como vocês podem ver, é essa daqui que eu tô tendo. Já aqui dentro do nosso Monster Hunter 4 Ultimate, a gente vai ter uma performance também muito boa, nessa cutscene inicial também pegando ali por volta dos seus 60 FPS, porém nossa gameplay vai dar uma caidinha e vocês já vão ver, né? Vocês podem ver ali que ele caiu ali às vezes para uns 54, sobe para uns 70 FPS do nada, e isso daqui é bem comum de acontecer. Mas no geral, como vocês podem ver, a nossa jogatina tá um pouquinho mais estável, um pouco mais fluida, porque pelo menos aqui a gente vai ter 40 FPS ao invés dos nossos 30. A gente ainda vai ter a sensação de slow motion, né? Como a gente pode ver aqui, ele tá rodando uma velocidade total de 69% da sua capacidade, né? Que o estável seria 100% e aqui a gente tá tendo só 69%, porém já são 10 FPS a mais para você que quer jogar um Monster Hunter e ter uma sensação um pouco melhor de fluidez e jogabilidade. Já aqui no nosso querido dispositivo RG405M da Anbernic, que vem com seu processador Unisoc T618 e 4 GB de RAM, a gente já consegue executar todos os jogos, ou pelo menos a maioria deles, em uma resolução maior, cerca de 2x ou 3x, dependendo do caso do jogo, como por exemplo a maioria dos Pokémon, como por exemplo o nosso Pokémon Rising Ruby e o nosso Pokémon Sun, eu consigo executar na casa ali dos seus 30 FPS ainda com a resolução 3x, Pokémon Rising Ruby dando umas quedinhas ali para uns 25 por aí mais ou menos, já o nosso Pokémon Y eu já consigo rodar ali numa resolução 2x com umas quedinhas de frames, já que o nosso Monster Hunter 4 Ultimate na versão MMJ ainda tá bem ruinzinha, não dá pra gente jogar tão bem assim, e o Mario Kart 7 ali por volta também dos seus 47 FPS na média. Como vocês podem estar vendo aqui, a gente está numa resolução de 3x, né? Só a gente vir aqui dentro das nossas configurações e olha só, mesmas configurações do Shadow Rendering e aqui também no nosso Shader Compilation, e aqui a gente vai estar na resolução de 3x. E esse daqui é um dispositivo Unisoc e nem é um dos mais potentes e está executando esse jogo em 3x. É claro, né, que se você for compensar pela tela a resolução 2x ou até mesmo a resolução 1x são muito boas também para você poder jogar, mas no geral isso daqui também está muito bom na jogabilidade geral que você pode utilizar na 3x. Nosso Pokémon Y, como eu falei pra vocês, não executa tão bem assim quanto o Pokémon Rising Ruby, né? Porque ele é um jogo difícil de emular e blá 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 blá. Se a gente trocar aqui pra resolução 2x, aí sim a gente começa a ter uma performance um pouco melhor, mas como eu disse, com alguns frame drops ali na casa dos nossos 30, e aí na resolução 1x eu acredito eu que seja a mais ideal pra todo mundo rodar nos seus celulares. Só você colocar aqui na 1x e o seu jogo, voilá, vai rodar ali por volta dos seus 30 FPS, também com leves quedas que, como eu falei, o Citra MMJ não é tão bom assim para celulares mais fracos. É bom para celulares que tenham um processador Snapdragon e que sejam potentes, como por exemplo um Poco F3, um Poco X3 Pro ou coisas desse tipo. E aqui sim, até no nosso Unisoc T618, você vai ter sim uma boa performance da casa ali dos seus 30 a 25 FPS, como vocês podem estar vendo por aqui. Como já falado, um jogo como Monster Hunter 4 Ultimate e um emulador que é mais voltado para processadores Snapdragon não vai rodar tão bem assim, que como vocês podem ver, temos incríveis 11 FPS comparados até mesmo aos 30 FPS quase jogáveis que a gente tinha no Redmi Note 8, que por sinal é um celular muito lindo. Só tem aquele bom e velho problema que, como eu falei pra vocês, a versão do Citra, principalmente a versão Vulcan,
não está finalizada. E agora, depois de todos os testes que eu fiz para mostrar o desempenho para vocês, o nosso Monster Hunter acabou não abrindo. A gente também tem o caso de jogos como Pokémon Rising Ruby que também estavam abrindo, dessa vez também crashando por completo e o nosso emulador não abrindo. Então eu não sei se eu posso recomendar tanto assim a versão Vulkan, porque como vocês podem ver, ela tem muitos bugs ainda. Então o que eu mais recomendo para todos vocês, principalmente os que têm o processador Snapdragon, fiquem aí na versão MMJ, que com certeza vocês vão ter uma performance até melhorada, né, dependendo aí dos casos dos seus jogos, e caso algum jogo não rode tão bem, vai ali para a versão Vulkan. No caso, deixa aí os dois instalados aí já para vocês, e é claro que um jogo vai ter uma performance melhor em um, e o outro vai ter a melhor performance em outro. Porque aqui, né, como vocês podem ver, e também ela vai ter o caso de bugar sempre, porque aqui a gente tá conseguindo rodar Mario Kart 7 em 60 FPS, Monster Hunter, já ali no caso dos seus 47, 50 FPS, mais ou menos. Conseguimos rodar Rising Ruby, Pokémon Y e Pokémon Sun em 30 FPS, o que é um desempenho muito bom e aceitável pra gente poder jogar. Mas como eu disse também, tem vários desses problemas dele parar de funcionar, como aconteceu agora comigo. Mas enfim, galera, essas daqui são as novas versões tanto do Citra MMJ quanto também do nosso querido Citra Vulkan, que chegaram as duas juntas no mesmo final de semana, e cá estou eu apresentando todas elas pra vocês. No geral é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses dos favoritos, liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.